Quantas vezes você já se arrependeu por ter falado algo no calor do momento? Quantas decisões foram tomadas movidas pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, e que depois se tornaram um peso na sua consciência? A verdade é que enquanto você não aprender a dominar as suas emoções, elas vão continuar tomando decisões no seu lugar. Neste vídeo, você vai descobrir o que os filósofos estoicos praticavam diariamente, para se tornarem emocionalmente inabaláveis. E o mais importante, você vai perceber que essa força não é um dom reservado aos sábios antigos, mas uma habilidade treinável, acessível a qualquer pessoa que esteja disposta a mudar de dentro para fora. Então, se você está cansado de se sentir refém do que sente, se quer reagir com clareza, pensar antes de agir e construir uma mente firme, assista até o final, porque a transformação começa com um simples princípio estoico e termina com você finalmente no controle da sua própria vida. O primeiro passo para não ser controlado por emoções é reconhecer que a maioria das pessoas não vive, apenas reage. Elas acordam já pressionadas por pensamentos que não questionam, por sentimentos que não compreendem e por impulsos que parecem naturais demais para serem interrompidos. Vivem como barcos à deriva, sendo levadas pelo vento da raiva, da ansiedade, da tristeza, da culpa. O problema é que esse piloto automático emocional constrói uma vida instável, cheia de arrependimentos, conflitos e decisões impensadas. A filosofia estoica nos confronta com uma verdade poderosa: você não é o que sente. Você é aquilo que decide fazer com o que sente. E a diferença entre os que vivem dominados pelas emoções e os que vivem com clareza está na capacidade de observar o que surge dentro da mente, sem agir no impulso, sem acreditar que todo sentimento precisa ser obedecido. A prática estoica é, antes de tudo, um exercício de presença. Quando uma emoção forte surgir, seja raiva, medo ou tristeza, em vez de se entregar a ela, o estoico aprende a recuar um passo internamente e observar: o que exatamente está me afetando? Essa emoção é proporcional ao que aconteceu? Ela vem de algo que está sob meu controle? Só essas perguntas já são capazes de frear o turbilhão que muitas vezes toma conta do corpo. O estoico entende que nenhuma emoção é inimiga por si só. O problema está em se deixar arrastar por ela, em agir como se não tivesse escolha. A raiva, por exemplo, pode ser útil quando indica uma injustiça, mas quando não filtrada, vira destruição. O medo pode proteger, mas quando não questionado, paralisa. Ser estoico não é apagar as emoções, mas ter sabedoria suficiente para não ser um escravo delas. Essa mudança de postura exige treino, não teoria. E o treino começa em situações pequenas, do cotidiano. Uma fila que demora mais do que o esperado, uma crítica mal interpretada, um imprevisto no meio do dia. Em todos esses momentos, a mente quer reagir, gritar, reclamar, culpar. O estoico enxerga ali uma oportunidade de domínio interno. É ali, nas situações banais, que a força mental começa a ser construída. Ao invés de explodir, ele respira. Ao invés de responder no impulso, ele observa. Ao invés de se entregar à emoção, ele escolhe. Escolhe manter a dignidade, a presença, a racionalidade. E é essa repetição que transforma. Porque quanto mais você domina os pequenos incêndios internos, mais preparado estará para enfrentar as grandes tempestades da vida, sem se perder, sem se destruir e sem se arrepender depois. Grande parte do sofrimento emocional que carregamos vem da resistência em aceitar o que está fora do nosso controle. Esperamos que os outros ajam como achamos justo, que o mundo siga nossos planos, que as coisas aconteçam no tempo que desejamos. Mas quando tudo isso escapa das nossas mãos, e sempre escapa, reagimos com frustração, angústia e desespero. A filosofia estoica nos ensina a libertar a mente dessa prisão. O estoico entende que o controle real começa ao separar o que depende dele daquilo que não depende. O comportamento alheio, fora do controle. A opinião dos outros, fora do controle. O passado, as emoções de terceiros, os resultados futuros, também estão fora. Isso não é desistência,
é inteligência emocional, porque quando você para de desperdiçar energia tentando controlar o que nunca esteve ao seu alcance, começa a investir sua atenção na única coisa que realmente importa, sua atitude diante dos fatos. E é nesse ponto que o verdadeiro poder surge. A partir do momento em que você aceita que a vida é imprevisível, que as pessoas vão errar, que problemas vão surgir, algo muda, você não se torna frio nem insensível, mas firme. É como se a sua mente deixasse de ser um castelo de cartas, que desmorona com o primeiro vento, e se transformasse em uma fortaleza silenciosa, estável, consciente. Você continua sentindo tudo, sim. A raiva ainda vem, o medo ainda aparece, a tristeza ainda toca. Mas agora, essas emoções não te arrastam. Elas chegam, você as reconhece e escolhe não se fundir a elas. Isso é domínio. Não é sufocar o que sente, mas conter com sabedoria. Não é reprimir, é redirecionar. É dizer a si mesmo, sim, eu sinto, mas sou maior do que isso. E essa força, quando cultivada, se espalha por todas as áreas da vida. Essa nova postura transforma sua forma de se relacionar com o mundo. Situações que antes te desestabilizavam perdem o impacto. Discussões desnecessárias deixam de ter valor. Ofensas não penetram com a mesma força, porque você passa a entender que reagir no impulso é entregar o seu poder. E por mais tentador que seja dar o troco ou se justificar diante de cada crítica, você começa a perceber que o silêncio muitas vezes é mais forte do que qualquer resposta. O estoico não busca vencer discussões, ele busca vencer a si mesmo. E nesse processo, a verdadeira paz surge, não porque o mundo ficou mais leve, mas porque a mente deixou de carregar o peso de tudo que não pode controlar. Esse é o tipo de liberdade que nenhuma emoção consegue dominar. Uma mente que aprendeu a observar antes de reagir é uma mente que aprende a viver com mais leveza. Isso não significa se tornar apático ou indiferente, mas sim consciente. A maioria das pessoas vive em um estado de constante agitação porque acredita que tudo é urgente, tudo precisa de resposta, tudo exige uma reação. Mas a filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro equilíbrio está justamente em aprender a pausar. Pausar para pensar, para respirar, para analisar antes de decidir. Essa pausa é o que impede arrependimentos. É o que te faz perceber que nem tudo merece a sua energia, que nem todo conflito precisa ser vencido e que muitas vezes o melhor a fazer é não se envolver. Quanto mais você treina essa pausa, mais forte sua mente se torna. E com o tempo, situações que antes te desestruturavam passam a ser apenas ruídos no fundo. Você ouve, mas não absorve. Dominar as emoções não é se tornar insensível. Pelo contrário, é aprender a sentir com profundidade, mas agir com sabedoria. É transformar a dor em reflexão, a raiva em ação consciente, o medo em alerta e a tristeza em autoconhecimento. O estoico não foge dos sentimentos, ele os acolhe, os examina e decide o que fazer com eles. Esse processo exige prática diária, especialmente nos momentos em que tudo dentro de você quer gritar, revidar ou fugir. É nesse instante que você precisa escolher, seguir o impulso, como sempre fez, ou aplicar a filosofia como alguém que deseja evoluir de verdade. E quanto mais você escolhe o segundo caminho, mais sua identidade muda. Você para de ser alguém facilmente manipulável pelas emoções e se transforma em alguém que age com intenção, clareza e força, e esse domínio interno não beneficia apenas você, mas todos ao seu redor. Quando você mantém a calma, evita ferir quem ama. Quando age com equilíbrio, inspira os outros a fazerem o mesmo. Quando não se deixa levar por explosões emocionais, cria um espaço de segurança para você mesmo e para os que convivem contigo. O autocontrole deixa de ser só uma virtude pessoal e passa a ser uma contribuição ao mundo. Em um tempo onde todos parecem prontos para reagir, atacar e julgar quem permanece centrado se destaca. A paz que você cultiva dentro de si começa a se refletir nas suas palavras, nas suas decisões e na forma como vive. E sem perceber, você se torna exatamente aquilo que tantos procuram.
Uma presença que transmite força e serenidade, mesmo nos dias mais difíceis. Imagine alguém que está no trabalho, no meio de uma manhã cheia de pressão e prazos acumulados. Essa pessoa já acordou com a mente carregada. Dormiu mal e mal teve tempo de tomar café. Em meio à correria, um colega faz um comentário atravessado, com um tom sarcástico, tentando provocar. Em dias comuns, isso bastaria para acender o pavio, responder na mesma moeda, gerar um conflito, alimentar uma tensão que se estenderia por horas. Mas nesse dia, algo muda. Essa pessoa respira fundo. Em vez de reagir no automático, ela observa. Sente o impulso subir, mas o interrompe com consciência. Não se trata de fraqueza, mas de estratégia. Naquele breve segundo de silêncio, ela decide: isso não merece meu desgaste. Eu não dou esse poder a ninguém. E assim, ao invés de entrar no jogo emocional do outro, ela segue firme, protegendo sua calma como quem guarda um tesouro. Ao fim do expediente surge outro teste, um trânsito infernal, butinas, motoristas impacientes e uma fila que não anda. A velha versão dessa pessoa estaria batendo no volante, bufando, xingando mentalmente tudo e todos. Mas agora, a consciência já está treinada. Ela percebe que o trânsito está completamente fora do seu controle e, por isso, não merece o controle sobre seu humor. Liga uma música, ajusta a respiração e observa a irritação como uma nuvem que passa. Ela não reprime, mas também não se apega. E nesse pequeno momento a mente vence de novo. Não é que o mundo ficou mais calmo, é ela quem se tornou mais sábia. E cada vez que se comporta assim, fortalece uma identidade nova. A de alguém que não é mais um escravo das circunstâncias, nem das emoções passageiras. Chegando em casa, o dia não termina com exaustão emocional, mas com orgulho. Não porque tudo deu certo, mas porque, mesmo quando tudo desafiou sua paz, ela permaneceu firme. O que antes a consumiria por horas agora se desfaz em minutos. E o que antes era motivo de estresse, agora virou oportunidade de crescimento. Essa é a essência da filosofia estoica vivida fora dos livros, na prática silenciosa, nas batalhas invisíveis que ninguém vê, mas que mudam tudo por dentro. Quando você percebe que pode escolher como responder ao mundo, entende o verdadeiro significado de liberdade. E o mais surpreendente é que isso não exige fórmulas mágicas ou grandes discursos. Basta lembrar, todos os dias, você não controla o que acontece, mas pode controlar quem você decide ser diante do que acontece. No fim das contas, o que separa uma vida arrastada por impulsos de uma vida guiada por clareza é a escolha diária de cultivar o autocontrole. A filosofia estoica não exige que você se torne um monge isolado, ou que nunca mais sinta raiva, medo ou tristeza. Ela apenas te convida a deixar de ser refém dessas emoções. Quando você aprende a observar antes de reagir, a pausar antes de responder, a escolher a paz em vez do caos, algo dentro de você começa a se fortalecer de verdade. O mundo continua o mesmo, barulhento, caótico, imprevisível, mas você muda. E essa mudança silenciosa transforma tudo ao seu redor. Porque quando você não se deixa dominar pelo que sente, começa a dominar o que realmente importa, sua mente, suas atitudes e, finalmente, sua própria vida. E é aí que a verdadeira liberdade nasce, não no que acontece fora, mas na força que você constrói por dentro.